Então, gente, plano de governo, campanha eleitoral começou. E nesse tempo pré-eleições, a gente vai constatar nas ruas, na televisão, certamente a gente vai ser abordado, receber aí santinho de candidato, enfim, cada um deles está apresentando a sua proposta. São propostas de governo. Essas propostas de governo, elas estão relacionadas aos temas que nós já conhecemos, não é verdade? Saúde, educação, segurança, emprego, moradia. Cada candidato tem um conjunto de propostas relacionadas a essas questões. Muitas delas são propostas muito boas, mas a pergunta que eu faço e que, na verdade, deu origem à ideia dessa série, a justificativa para essa série, é essa aqui. E a igreja? E nós? No meio disso tudo, no meio de tantas propostas, no meio de tanto discurso, de tanta palavra, como é que nós ficamos? E mais, no meio de tantas posições, ideologias, posso colocar aqui algumas delas, né? Capitalismo, socialismo, esquerda, direita, liberal, conservador. Onde que a igreja se posiciona? Será que a igreja, cercada de tantas ideologias, como é que ela fica aqui? Será que ela deve ir mais para a esquerda, mais para a direita? E mais, será que tem espaço para, na mesma comunidade de fé, a gente ter um sujeito que é muito da esquerda e outro que é muito da direita, e eles conviverem juntos? A gente acabou de ver na série sobre os discípulos que no grupo dos 12 tinha, né, pessoas com ideologias, discípulos ali com ideologias muito diferentes. Como que nós, como cristãos, nos posicionamos diante disso tudo? Será que a igreja teria alguma posição, alguma linha? Será que eu, como cristão, eu não posso, por exemplo, ser capitalista? Aliás, alguns chamam até de capitalista, não é verdade? Será que eu não posso ser capitalista? Será que eu tenho que ser socialista? Ou será que eu tenho que ser da esquerda e da direita eu não posso? Ou eu tenho que ser conservador, não posso ser liberal? Como é que é isso? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Às vezes, gente, eu penso na igreja e nos cristãos no meio desse turbilhão de ideologias, como esse vídeo que já há alguns anos circula na internet, que eu acho muito bacana, mas olha só como muitas vezes nós, como cristãos, a igreja de um modo geral acaba ficando com esse conjunto de vaquinhas aqui, ó. Olha só. Pode baixar mais o som do computador? Está vendo ali as vacas ali? Aqui é um carrinho de controle remoto. Então ele vai para um lado, as vacas vão tudo atrás, ó. Então está lá a vaca, vai. O carrinho vem para cá, as vacas vão atrás. Então olha só que situação. Às vezes eu fico imaginando que a igreja é assim. Tem alguém fazendo um movimento aí, um negócio diferente no pasto, corre todo mundo atrás, ali um movimento. E aí vem um, faz uma promessa aqui, vai todo mundo atrás dele. Aí o carrinho vira para um lado, vai todo mundo para o outro lado. Olha só, todo mundo olhando ali o carrinho, o que ele vai fazer, estamos ali juntos. Aí, olha lá, as vacas vão atrás. Elas vão atrás. Tem muitos que não sabem nem atrás do que. É capaz que as que estão atrás não sabem nem o que tem na frente, mas está indo a galera, ele vai junto. Então tá lá, todo mundo vai. Olha lá. Às vezes eu fico imaginando, gente. Pode acender aqui, por favor, obrigado. Às vezes eu fico imaginando a igreja desse jeito, igual esse carrinho que está aí, essa imagem. O John Stott, que é um cara que nós vamos citar muito aqui, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele,
ele disse o seguinte, olha só o que ele falou. Os cristãos devem ser cuidadosos em não batizar qualquer ideologia política, seja de direita, de esquerda ou de centro, como se fosse um monopólio de verdade e bondade. Na melhor das hipóteses, uma ideologia política e seu programa são apenas uma aproximação da vontade e do propósito de Deus. Então ele diz o seguinte, olha, precisa ter muito cuidado para a gente não facilmente ter uma visão muito messiânica, seja de um programa de governo, seja de um candidato. E normalmente a gente tem visto isso acontecer. Surge uma pessoa e a gente tem a necessidade, principalmente aqui no nosso país, de um ídolo, de um salvador da pátria. E fala, olha, esse aqui é o homem que Deus levantou para o nosso país. E aí a gente começa a batizar as ideologias das pessoas, dos candidatos. Enfim, muitas vezes a gente se deixa levar, como aquelas vaquinhas ali, no meio dessa multidão de ideologias e de pensamentos. É por isso, gente, que nós precisamos ter uma consciência muito clara da nossa missão como cristãos, como igreja. Eu coloquei ali a figura da bússola, porque a bússola é um instrumento de localização, de orientação. O que a bússola faz? Alguém sabe como é que a bússola funciona? A bússola sempre aponta para o norte. Então, onde você estiver no mundo, você tem uma bússola, você sabe pelo menos aonde é o norte, o sul, porque ali você vai ter a orientação. Nós, como cristãos, precisamos ter uma bússola. A nossa bússola precisa estar apontada para algum lugar. E aí a gente, que é uma igreja cristã, que tem em Jesus Cristo o Senhor, o Salvador, a gente precisa ter a nossa bússola apontada sempre para Jesus. Precisa ter a nossa bússola sempre apontada para o alto. Qual é a direção de Deus? Qual é a direção da palavra? Qual é a nossa missão como igreja? Qual é a nossa causa? Pelo que é que nós precisamos como cristãos, independente se está na época da eleição, se não está, pelo que a gente luta? Essa é a pergunta que a gente precisa responder e que a gente vai tentar responder ao longo dessa série. Qual é a nossa luta? Geralmente quando a gente tem as manifestações, aí a gente passou um tempo com muita manifestação, hoje arrefeceu um pouco, mas muitas vezes as pessoas vão lá e eles levantam suas bandeiras, não é verdade? Um levanta lá defendendo as mulheres, o outro vai lá defendendo o transporte, o outro vai lá defendendo... Cada um tem a sua bandeira, cada um tem a sua luta, aquilo pelo qual ele está ali protestando. E nós, como cristãos, se a gente tiver que levantar uma bandeira, se a gente tiver que levantar uma faixa e dizer assim, essa é a minha luta, pelo que eu luto? Eu não posso me deixar levar por um lado ou para o outro, eu tenho que seguir consciente nesse meu propósito. Qual é esse propósito? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Hoje a gente vai apenas levantar algumas perguntas, algumas possibilidades, alguma reflexão sobre isso, para a gente então fazer uma introdução dessa série, tá bom? Quando a gente pensa na questão da missão, é muito interessante que nós temos duas situações, dois grupos bem distintos que polarizam um pouco. Talvez a melhor forma da gente encontrar a verdade seja a gente ver o que os extremos estão pensando. Um extremo aqui, o outro extremo ali. E aí eu queria falar um pouquinho sobre duas possibilidades, dois extremos relacionados com essa questão da missão da igreja. Eu vou usar a metodologia que o Dallas Willard, que é um escritor famoso, morreu agora há pouco tempo nos Estados Unidos, usou num livro chamado Conspiração Divina. E ele usou a ideologia, ou melhor, a metodologia do evangelho da direita e o evangelho da esquerda. Explicando, evangelho da direita, na linguagem do Dallas Willard, e evangelho da esquerda, não tem nada a ver com a ideologia política da direita e a ideologia política da esquerda. Eu vou explicar. Eu queria então colocar
aqui para vocês algumas características do evangelho da direita, depois do evangelho da esquerda, para a gente refletir um pouquinho. Vamos pensar no evangelho da direita. O que é esse evangelho da direita? Nesse evangelho, gente, a missão, a causa é o evangelismo. Evangelismo enquanto proclamação verbal do evangelho. Essa é a grande missão, é a grande causa. O pessoal do evangelho da direita vai lá e vai dizer o seguinte: olha, a Bíblia é muito clara e diz lá o seguinte: a missão da igreja é ide e façam discípulos de todo mundo, por todo mundo. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Então eles dizem, baseado nesse versículo, a missão pela qual a igreja luta é o evangelismo. Para eles, o mundo, gente, é um prédio em chamas. Sabe o que é um prédio em chamas? É o seguinte: o prédio está lá pegando fogo, está condenado, aquilo vai cair, e o objetivo é tirar o máximo de pessoas que a gente puder ali de dentro. Então, para eles, o mundo é um edifício condenado a cair. Vai tudo acabar. Então, o negócio é o seguinte: nenhum envolvimento com o mundo. O negócio é chegar lá e a única vez que a gente vai ao mundo é para tentar salvar alguém que está nele. Então, essa é a direita: evangelizar, é tirar as pessoas do inferno. Como alguns dizem aí, uma linguagem mais pentecostal, né? Saquear o inferno. É mais ou menos a ideia do evangelho da direita. A igreja, então, para o evangelho da direita, é um bote salva-vidas. Venha para nós, porque nós estamos aqui, o mundo está caindo, mas nós estamos num bote aqui, entra aqui dentro e você está salvo. E aí, a preocupação, a salvação para o evangelho da direita é a vida eterna depois da morte. Eles entendem que, uma vez que você ouviu a proclamação verbal do evangelho, que você foi evangelizado, você disse lá um sim, ou levantou a mão na igreja quando o pastor fez um apelo, diz: quem quer aceitar Jesus? Eu! Então você baixa a mão, está salvo. A partir dali, é como se você tivesse ido num consulado, o cara chegou, pegou teu passaporte, colocou o visto lá assim: está autorizado a entrar no céu. Quando você morrer, você vai usar esse visto, esse passaporte. Ou seja, salvação para o evangelho da direita tem a ver com céu e inferno. É uma coisa para a vida depois da morte. Pecado é visto no evangelho da direita como algo individual, como algo a ver com a moralidade. Então, geralmente, para aqueles que falam, que representam o evangelho da direita, pecado é tão somente coisas que vão corromper você individualmente. Tem a ver com a sua sexualidade, tem a ver com a sua honestidade, com o fato de você ser uma pessoa íntegra, tem a ver com essas questões pessoais, individuais, morais. E a vida cristã é vista, então, numa dimensão pessoal e apenas no aspecto espiritual. O que você faz lá fora, no mundo, no seu trabalho, não tem a ver com isso, com a vida cristã, com o evangelho. Não, aquilo ali é um mundo, como se diz, secular. O mundo secular é o mundo do trabalho. É, na visão do evangelho da direita, um mal necessário. É um mal necessário. Você tem que trabalhar, e a única finalidade do seu trabalho é para você poder ganhar dinheiro, para poder investir no bote salva-vidas, para poder, de alguma maneira, ganhar e tirar a gente do inferno. Esse é o evangelho da direita. Será que dá para entender? Você conhece alguém assim? Não sei. Talvez você conheça alguém mais ou menos nessa linha. Óbvio que isso aqui é um espectro, né? Mas, a fim de que isso fique claro, quero dar 2 exemplos para vocês do que acontece em relação ao evangelho da direita. Aliás, eu quero aproveitar e, nesse momento, apresentar esses 2 livros para vocês. Por quê? Eu já pedi, inclusive, cópias desses livros para a gente ter na nossa livraria. A gente vai estar usando muito esses 2 livros ao longo dessa série. Se você quiser aprofundar nesse assunto, você pode, a partir do domingo que vem, esses livros vão estar disponíveis na nossa livraria. John Stott, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Então, a gente vai usar demais isso aqui, a gente vai começar a citar ele aqui agora. E a outra é um livrinho chamado A Missão do Povo de Deus, do Christopher Wright, tá bom? Então, a gente vai estar
usando muito esses origens. Então, se você quiser se aprofundar, está aqui até para poder dizer um pouquinho a fonte de onde a gente está usando algumas ideias para essa série. O John Stott, nesse livro, ele cita um exemplo desse evangelho da direita numa conferência em que ele teve presente e ele ouviu sobre esse cara aí, o R.N. Cust, não sei como é que pronuncia o nome dele. Diz que esse sujeito defendia, em 1888, que o dinheiro missionário era coletado com o propósito de converter uma alma, e não de aguçar o intelecto. Em 1894, ele modificou ligeiramente sua posição para incluir um evangelista leigo, uma mulher evangelista, um médico evangelista, sempre que a pregação do evangelho for o trabalho principal. Mas acrescentou: quando for proposto ter um superintendente industrial piedoso, ou um fabricante de telhas evangélico, ou uma igreja criadora de gado, ou plantadora de nados, aí chegou o meu limite. Deu para você entender o pensamento desse sujeito? Ele está falando o seguinte: pregar o evangelho, beleza. Agora, essa história de seguir a Jesus no ambiente de trabalho, a gente até aceita um médico evangélico que usa o seu trabalho para evangelizar, fazer o bem. Mas servir a Deus, gente, é pregar o evangelho de acordo com o evangelho do evangelho da direita. Outro exemplo do Chris Wright. Veja o que ele diz. Um casal de missionários médicos que eu conhecia dirigiam um hospital na zona rural da África havia anos, quando recebeu uma comunicação de sua igreja na Austrália, dizendo que eles haviam sido reclassificados como missionários secundários, pois não estavam diretamente envolvidos no evangelismo e na plantação de igrejas, embora um frutífero trabalho estivesse de fato acontecendo entre os funcionários e pacientes do hospital. Esse é o evangelho da direita. O que vocês acham desse evangelho? Alguém tem alguma palavra sobre esse evangelho? Hã? O que você acha? É o quê? É hipócrita? É radical? É o que mais? Esquisito. Muito bom, vindo de você, André, eu já imaginava que você ia falar isso mesmo. O que mais? Bitolado, limitado, reducionista, pobre. Acho que vocês entenderam o que é o evangelho da direita. Mas não se engane, ele está vivo e ativo no planeta Terra. Só que esse, gente, é o do extremo da direita. Só que existe um evangelho também que está no outro extremo. Sabe qual é o evangelho? É o evangelho da esquerda. Vamos dar uma olhadinha no evangelho da esquerda? Se a missão no evangelho da direita é o quê? Evangelismo, e de pregar o evangelho a toda criatura. A missão no evangelho da esquerda, qual é? Engajamento social. Essa é a missão. É a manifestação, é a expressão visível do evangelho. As palavras são opcionais. O negócio é se engajar socialmente. O mundo, para o evangelho da esquerda, gente, é um campo de refugiados. Ele é um lugar onde as pessoas estão necessitadas e precisando de ajuda. O foco do evangelho da esquerda é ajudar as pessoas. O foco está no homem, está no ser humano. É o desenvolvimento humano. Esse é o foco. A igreja, no evangelho da esquerda, é uma agência do reino de Deus. Ela é uma agência, não a agência. Ela é uma agência. Então, ela está lá a serviço para poder desenvolver, alimentar, ajudar esse campo de refugiados. Salvação, do ponto de vista do evangelho da esquerda, é o que, gente, que está lá? Libertação social antes da morte. É engraçado que o evangelho da direita fala muito em termos de vida eterna. E o evangelho da esquerda fala muito em termos de reino de Deus. No evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, a gente ouve demais a expressão reino de Deus.
ou reino dos céus, mas quase nunca vida eterna. Quando você chega no Evangelho de João, você ouve o tempo inteiro vida eterna e quase não ouve a expressão reino de Deus. Então é interessante a polarização como acontece em relação a isso. Salvação, para o Evangelho da esquerda, é você promover uma espécie de conceito hebraico antigo de shalom, de paz, de harmonia social. Então as lutas do Evangelho da esquerda têm a ver com tudo aquilo que promova essa libertação da opressão que as pessoas sofrem. Então é o movimento das minorias, é você lutar pelo direito dos direitos civis, é você lutar pelo direito das mulheres, uma série de coisas relacionadas à libertação social. Levar moradia para quem não tem moradia, libertar as pessoas do cativeiro das drogas, tudo relacionado com essa opressão social que tem acontecido ao longo da história. Pecado, então, no Evangelho da esquerda, não é visto na dimensão pessoal, mas apenas na dimensão coletiva e social. Então eu me lembro, por exemplo, que eu fui pregar uma vez num acampamento de jovens de uma igreja ecumênica. E aí quando eu cheguei lá, ele me falou: a nossa igreja é o seguinte, pecado para a nossa igreja é a opressão financeira, você tá nas suas opiniões políticas, a insensibilidade, preconceito em relação aos outros, ao pobre, ao oprimido, isso é pecado. Tanto que, por exemplo, se você chega para alguém do Evangelho da esquerda falando de pecados como, sei lá, adultério, homossexualidade, coisas que para o Evangelho da direita é visto como um grande pecado, para o Evangelho da esquerda não é pecado. Porque pecado para o Evangelho da esquerda tem a ver com a questão social e não com a questão individual, moral. É a questão social, coletiva. E a vida cristã, no Evangelho da esquerda, então, tem uma dimensão social material. A gente pode dizer que o Evangelho da direita enfatiza a alma. A missão é: vamos salvar almas para Jesus. O Evangelho da esquerda, melhor dizendo, vai enfatizar o quê? O corpo. Vai enfatizar a questão material. Enquanto o Evangelho da direita quer levar o sujeito para o céu, o Evangelho da esquerda quer matar a fome do sujeito. O Evangelho da esquerda quer dar pão para quem tem fome. O Evangelho da direita quer entender que o sujeito precisa ir para o céu, vida eterna. Então, vocês estão percebendo a polarização? Um exemplo do Evangelho da esquerda está numa frase que é muito bonita e, dependendo da forma como você usar, ela é uma frase belíssima, tem até música sobre ela, que é correta. No entanto, ela também necessita de uma análise crítica, que é a famosa frase de Francisco de Assis. Ele disse o seguinte: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Quem é que já ouviu essa frase? A gente ouve essa frase, poxa, legal. É óbvio, Francisco de Assis está usando essa frase para motivar a questão da coerência do Evangelho. Que muitas vezes a sua vida, o seu testemunho é uma manifestação visível do Evangelho. Não é verdade? Então ele falava sobre isso. Mas a pergunta que eu faria é: se a gente tira essa frase de um determinado contexto, a gente pergunta: será que é possível pregar o Evangelho sem palavras? Será que é possível levar uma pessoa a conhecer Deus, o Evangelho, a mensagem, o plano de salvação, sem falar nada? Simplesmente com um testemunho de vida? Vocês estão percebendo? Não é possível. O Evangelho ele precisa ser verbalizado. O Evangelho tem um conteúdo. Ele precisa de palavras. Então, veja só, nós pregamos sim o Evangelho com a nossa vida, na medida em que a nossa vida é coerente com o Evangelho. Mas mesmo se nós formos pessoas absolutamente coerentes com o Evangelho, ele ainda assim precisa se expressar através das palavras. Existe uma mensagem no Evangelho. Então, esse é um exemplo do Evangelho da esquerda. Citando Chris Wright e John Stott em relação a essa questão.
duas frases interessantes em relação a esse extremo da esquerda. Olha o que Chris Wright diz. Eles são apaixonadamente preocupados com o alívio da pobreza e do sofrimento entre os mais necessitados do mundo, mas são bem menos interessados em ver pessoas vindo à fé no Senhor Jesus Cristo e sendo acrescentadas à sua igreja. Então, o interesse é na justiça social, no alívio da pobreza, mas eles não têm muita preocupação em relação ao destino eterno da pessoa, ao relacionamento dela com Deus. John Stott vai dizer da seguinte maneira sobre o evangelho da esquerda: os cristãos deveriam sentir compaixão e uma dor aguda na consciência quando os seres humanos são de alguma forma oprimidos ou negligenciados, seja pela privação da liberdade civil, seja pela privação da liberdade civil, respeito social, educação, saúde, emprego ou de alimentação, vestuário e teto adequados. Qualquer coisa que solape a dignidade humana deve ser uma ofensa a nós. Porém, será que existe algo tão destruidor da dignidade humana quanto a alienação para com Deus por meio da ignorância ou rejeição do Evangelho? O Evangelho da esquerda, o John Stott vai dizer, ele diz, a missão da igreja é amar. Nós temos que amar as pessoas, só isso. Vamos amar. Só que o que ele entende por amor é a questão social. É dar o pão, é ajudar o sujeito a se livrar dos grilhões da opressão social. E o John Stott então vai perguntar, poxa, mas qual é a maior manifestação de amor que um cristão pode ter em relação ao outro? O que ele tem de mais precioso? Muitas vezes ele tem no coração dele lágrimas pela situação de opressão social, mas ele não tem lágrimas pela situação de alienação espiritual. Ele não chora porque existe ali um distanciamento em relação a Deus. Ele chora porque o sujeito está passando fome. E aí é interessante, eu fiquei me lembrando, lendo essa frase do Stott, dessa figura. Quem sabe que figura é essa? Isso é uma cena bíblica. Vocês lembram dessa cena? Jesus olhando para Jerusalém, e ele faz o que ali? Chora. Olha o que diz o texto. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Eu fiquei pensando uma coisa interessante. Veja que aqui nós já estamos falando do evangelho da esquerda agora, do outro lado. Falando no início da direita, agora estamos falando da esquerda. Os evangelhos dizem que Jesus chorou 2 vezes. Apenas 2 vezes nos evangelhos se diz que Jesus chorou. Uma foi quando Lázaro morreu, um grande amigo de Jesus, e ele, comovido ali pela tristeza de todo mundo, Jesus chorou. E a segunda vez que Jesus chorou foi aqui. E a pergunta é, por que Jesus chorou? Será que é porque Jesus olhou para Jerusalém e viu a dominação romana, a opressão, o jugo romano, impostos pesados, como os romanos oprimiam aquela cidade? Foi por isso que ele chorou? Ou não? O que vocês acham? O texto é claro, depois você vai ler. Jesus chorou, gente, por causa da rejeição. Porque eles não olharam, eles não foram capazes de olhar para Jesus e ver que Jesus era o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depois de tanto falar, depois de tantos milagres, eles, depois de verem tudo que Jesus tinha feito, eles rejeitaram Jesus como o enviado de Deus. E Jesus então chorou. É significativo, não é? Que Jesus não tenha chorado por causa de problemas. É verdade, a Bíblia diz que ele olhava para as multidões e se compadecia delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Mas chorar, ele chorou nessa ocasião. É interessante a gente pensar nisso. Fazendo então um apanhado aqui, para a gente ler um versículo. Temos o evangelho da esquerda, o evangelho da direita. Enquanto o evangelho da esquerda prega engajamento social, o evangelho da direita prega o que, gente? Evangelismo. Qual é o perigo de cada um deles?
Qual é o perigo desses dois extremos? O perigo do evangelho da esquerda tem a ver com a irrelevância de Deus. Eu não sei se deu para você pegar isso. De certa maneira, Deus não importa. É muito comum na história recente, um exemplo claro é um sujeito que é considerado o pai do evangelho social. Ele começou a se engajar com a causa dos pobres, dos oprimidos, lá em Nova York. E a certa altura da vida ele abandonou completamente a crença nas principais doutrinas do evangelho. Ele já não cria mais que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não cria mais na divindade. Jesus era apenas um homem, um modelo, uma pessoa importante para inspirar. Ele abandonou uma série de crenças essenciais do evangelho. E aí, gente, vem esse perigo. Tanto Deus como a igreja são opcionais. Porque se a luta é desenvolvimento humano, IDH, se a luta é libertação da opressão, e quando a gente conseguir tudo isso? Aliás, vamos pensar uma coisa, como é que ficaria o evangelho da esquerda num país como essa semana falou que é o número 1 em IDH no mundo? Qual foi? Vocês viram lá? Noruega. País número 1. Noruega. Você chega lá na Noruega, vamos falar o evangelho social aqui, pessoal. Vamos defender a causa do pobre. Não tem pobre. Vamos defender transporte público. Já está muito bom. Vamos falar da saúde. Está ótimo. Moradia. Também. Emprego. Tem para todo mundo. Aí o que sobra? O que sobra é um dos países com o maior número de ateus do mundo. Percebe o que eu estou querendo falar? A questão, gente, o perigo aqui do evangelho da esquerda é ele perder o foco daquele que é a razão de tudo. Ele foca demais no homem e se esquece de Deus. Já o evangelho da direita enfrenta o outro perigo, que é a irrelevância do mundo. Porque ele foca demais em Deus. Ele foca demais no lado espiritual e se esquece que o evangelho, ele se concretiza em atos de compaixão, de serviço ao próximo, na vida, no dia a dia. Então ele esquece o mundo. Ele torna o evangelho hipócrita, interesseiro. Então vocês estão percebendo que existem esses dois aspectos. O evangelho da esquerda de um lado, o evangelho da direita no outro. E eu estou colocando isso tudo aqui porque eu falei no início que nós precisamos de uma bússola e de uma missão. Entender qual é o nosso papel diante do mundo, diante de uma época como essa, de tantas propostas, qual é a nossa causa? Será que então a gente tem que ter a nossa causa engajamento social ou a nossa causa é evangelismo? Ou nenhuma das duas? Ou as duas juntas? Enfim, qual é a nossa causa? A nossa missão como cristãos passa por onde? Esse é o nosso objetivo. A gente estava fazendo essa introdução e eu queria deixar hoje como introdução então para você apenas um versículo, por causa do nosso tempo que é curto, apenas um versículo para você refletir. A gente vai ler junto esse versículo. Aliás, eu perguntei o que vocês achavam do evangelho da direita. Todo mundo falou várias coisas. Agora, o que vocês acham do evangelho da esquerda? Esse que eu falei. Vamos lá, algumas palavras. Eu falei algumas palavras, vocês falaram. Agora do evangelho da esquerda, algumas palavras aí. Vamos lá, o que vocês acham? Reducionista também, usou a mesma palavra. O que mais? Errado. Falho. Imediatista. Boa. O que, Fábio, vocês falam? Sim. Incompleto. Alguma outra palavra sobre o evangelho da esquerda? Está todo mundo entendendo, gente, que nós estamos colocando os extremos de um lado e os extremos e o extremo do outro lado. Queria deixar um versículo com vocês. João 20, 21. Para tentar, pelo menos, harmonizar essas duas questões que nós falamos aqui. Vamos ler juntos aí? Palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Pequenininho, não é? Assim como
o Pai me enviou, eu os envio. São palavras de Jesus ressurreto. Depois que passou por toda a paixão, morreu, ressuscitou, aparece vivo aos discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Queria destacar aqui, para você levar para casa, para você pensar duas coisinhas, só duas. A primeira, gente, é que o Filho é enviado em nome do Pai. Porque você está vendo aqui no texto que tem uma correlação entre o envio dos discípulos e o envio de Jesus. Percebe? Porque ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Dá a entender que existe uma semelhança. Do mesmo jeito que Jesus foi enviado pelo Pai, os discípulos também são enviados. Então é importante a gente entender que o Filho é enviado em nome do Pai. Gente, isso faz toda a diferença. Porque a gente pode dizer que a missão do Filho é, antes de mais nada, representar o Pai e fazer a sua vontade. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, palavras de Jesus. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, embora Jesus tivesse uma missão muito claramente definida, um envolvimento com esse mundo, com o sofrimento, ele não perdeu em nenhum momento sequer a compreensão de que ele tinha uma relação de prestação de contas e de que aquele que dava sentido, que fundamentava a sua missão era quem? O Pai. Por isso a gente pode dizer o seguinte: antes de responder a essa pergunta, qual é a sua luta, é preciso responder: por quem você luta? A gente precisa pensar nisso. Porque muitas vezes a gente está preocupado em identificar a luta. Qual é a luta final da igreja? Não, peraí, antes dessa tem uma outra. Por quem você está lutando? Porque a gente pode lutar até pela causa certa, mas com a motivação errada. E para Deus, isso aí é jogar contra. Então a gente precisa pensar esse em nome do Pai. O Pai me enviou. Muitas vezes acontece o que John Piper disse. Olha essa citação de John Piper: o entusiasmo pelo reino está esquecido porque há muito pouco entusiasmo pelo rei. Pensa nessa frase. O entusiasmo pelo reino está esquecido porque há muito pouco entusiasmo pelo rei. O que ele está dizendo? Que o rei é mais importante do que o quê? O rei. E todas as vezes que a gente, de alguma maneira, está profundamente engajado nessas causas sociais, como o Evangelho, e aqui, isso é uma resposta ao Evangelho da esquerda, a segunda verdade é uma resposta ao Evangelho da direita, nós podemos, fazendo a obra de Deus, nos esquecer de Deus. Nós podemos, nos engajando numa série de coisas que Jesus se engajou, acabar nos esquecendo de Jesus. Ou vocês acham que não é possível? A gente pode se envolver num monte de coisas, num evangelho mais aberto, mais ecumênico, mais liberal, mais light, e a gente pode se perder na nossa espiritualidade. Eu me lembro que eu conversei com uma pessoa um tempo atrás que me dizia isso: olha, eu comecei a me engajar com várias causas, só que eu estou sofrendo hoje porque eu não leio mais a Bíblia, eu não oro. Perdeu a espiritualidade se envolvendo nas causas. O rei é mais importante que o reino. Veja só, quero usar isso numa forma de gráfico para vocês entenderem. Normalmente se entende dessa forma, que nós temos aqui a igreja, e que a igreja tem o quê? Tem uma missão. Então a missão é a missão da igreja. A missão está contida na igreja. Então a igreja tem aí, e aí ela tem vários departamentos, várias ênfases, e uma dessas ênfases, um desses departamentos é qual? Missões. Ou missão. Só que nós estamos entendendo aqui
quando ele diz que o Filho é enviado em nome do Pai, isso significa que o Filho representa o Pai e que dá a gente a ideia muito claramente definida, qual? Que o Pai tem uma missão, que o Pai está engajado numa causa e que o Filho ele vem ao mundo para engajar, para concretizar essa causa do Pai. Ou seja, a melhor forma de entender não é essa, dizer que a missão é da igreja. É essa aqui, ó. É dizer que existe uma missão, a missão de Deus. E a igreja, então, pertence à missão de Deus. A igreja é um instrumento de Deus para cumprir a missão de Deus. Não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. E aí vem a frase do Chris Wright, que é exatamente isso. Olha como ele expressa. Não é tanto a questão de Deus ter uma missão para a sua igreja no mundo, mas sim o de ter uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão, que é a missão de quem? De Deus. Será que essa compreensão faz diferença na nossa vida? Entender que não sou eu que tenho uma missão, é a missão que me tem. Faz uma diferença, não faz? Porque se eu entendo que eu sou enviado como Jesus foi enviado, e Jesus disse, a minha vontade é fazer, ele disse certa vez, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele não perdia a hora nenhuma o foco dele, do Pai. Muitas vezes Jesus estava atolado, cheio de coisas para fazer, e via de regra, de vez em quando ele estava lá, o que ele fazia? Ele largava as multidões, largava aquele sofrimento todo, aquela opressão toda, o que ele fazia? Ia para o monte, para quê? Para orar. A pergunta então, que eu faria para o evangelho da esquerda é, será que o engajamento social é fruto de compaixão simplesmente pelo próximo, ou é fruto de um amor profundo por Deus, de um amor profundo por Jesus? E aqui vem à minha mente o exemplo de Madre Teresa. Dificilmente alguém colocaria um exemplo de uma mulher, de uma pessoa que se dedicou tanto à causa dos pobres, dos doentes. Eu tenho uma biografia aqui da vida de Madre Teresa, e num dos capítulos tem algo que sempre foi a grande motivação de Madre Teresa. Ela chamava Jesus de o meu amado. Para ela falava que ela era casada literalmente com Jesus. E tudo que ela fazia em nome de Jesus. E isso, gente, faz toda a diferença. Porque a gente pode se envolver com um monte de coisa e se esquecer que a gente está fazendo qualquer coisa em nome de quem? De Jesus. Essa é a questão. Então, se a missão, o engajamento, qualquer que seja ele, não é fruto de um amor profundo por Deus, isso não quer dizer que ele não tenha valor em si mesmo, porque ajuda ao próximo. Mas até isso eu poderia dizer nesse sentido que qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, pode alimentar o faminto com um pedaço de pão. Você concorda comigo? Mas somente aquele que já comeu do pão da vida pode alimentar alguém com o pão da vida. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Qualquer pessoa pode dar um pedaço de pão para alimentar um pobre, um faminto. Mas somente aquele que já provou do pão da vida, que é Jesus, pode alimentar alguém com o pão da vida, que é Jesus. A questão toda então, vamos esquecer o pão? Não. Por quê? Porque o texto diz, e a gente conclui com isso, que o Filho é enviado em nome do Pai, mas ele é enviado para onde, gente? Ele é enviado para o mundo. E a pergunta é, como é que ele chegou no mundo? Como é que ele veio ao mundo? Vocês sabem como ele veio? Será que Jesus veio ao mundo assim, numa nave espacial? Chegou lá, desceu, abriu, ele desceu lá igual os caras do Guerra das Estrelas saem da nave assim. Estou aqui em nome do Pai. Né? Não foi assim. Olha o que o texto de Gálatas diz. Olha só. Quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou o seu filho, olha o que ele diz, nascido de mulher. Olha aí. Questão que meu pai está estudando. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio a esse mundo num processo plenamente humano. Ele se tornou um de nós. Quando Jesus faz a sua oração, já sacerdotal ali, perto do jardim de Getsemane, ele vai dizer: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O entendimento disso, gente, é fundamental para dar uma resposta para qual evangelho? Da direita ou da esquerda? O da direita. Porque o da direita diz: olha, esse mundo é um prédio em chamas, está condenado, você não tem que se envolver com nada no mundo, a igreja tem que subir aqui um aparelho, tirar as pessoas do mundo. Só que Jesus, ele veio justamente para onde? Para o mundo. E ele foi criticado pelos líderes religiosos da sua época, porque ele se envolvia com o mundo, ele bebia, ele comia, ele ia nas festas. Mas como? Ele foi enviado ao mundo. A palavrinha para isso, gente, a palavrinha encarnação. O que significa a palavrinha encarnação? Não é a palavrinha reencarnação, é a palavrinha encarnação. O que significa essa palavrinha? Que ele assumiu plenamente a nossa identidade humana. Se existe um erro relacionado à pessoa de Jesus, gente, é de dizer que ele era um Deus disfarçado de gente. Não, ele era plenamente humano. Ele, e a encarnação significa isso. Veja só, se esvaziou da sua glória, se identificou conosco, serviu as nossas necessidades, se sacrificou em nosso lugar. Ou seja, se ele veio dessa maneira, e se ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, o que é que se espera dos cristãos? O que é que se espera da igreja no mundo? É que ela também faça o quê? Que ela se esvazie da sua glória, que ela se identifique com o mundo no seu sofrimento, que ela atue no mundo como um serviço às necessidades e que ela inclusive se sacrifique. Será que a igreja tem cumprido a sua missão dessa forma? Isso tem a ver, gente, com engajamento. Vocês concordam comigo? A igreja é chamada a se engajar. Não simplesmente para ganhar alguém para Jesus. O engajamento da igreja não é simplesmente porque ele quer que a pessoa seja salva. Então eu vou dar um pedaço de pão, porque dando um pedaço de pão para o sujeito, logo depois eu vou ter que dar um folheto e ele vai ouvir a mensagem do evangelho porque eu dei um pedaço de pão. Não é assim com esse interesse. Jesus servia. Um exemplo claro no ministério de Jesus é a cura dos 10 leprosos. Jesus certa vez curou 10 leprosos, vocês lembram? E aí o texto diz que apenas um deles voltou para agradecer. E quando ele voltou, Jesus perguntou: peraí, cadê os outros 9? Ele falou: não sei. Pergunto para vocês, o texto não diz. Será que os outros 9 voltaram a ficar doentes porque não vieram agradecer a Jesus? Voltaram a ficar leprosos? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que eles foram curados da lepra. Só que eles perderam uma oportunidade. Não perderam? Foram para o inferno, bonzinho da pele. Não é verdade? Ou vocês não concordam comigo? Eles foram curados, as suas necessidades foram atendidas. No entanto, eles perderam a oportunidade de reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Nessa pequena frase, nessa pequena expressão, nós temos então, gente, uma forma de harmonizar, ou de tentar chegar ao pêndulo
do evangelho da direita mais para o meio e de chegar ao evangelho da esquerda mais para o meio e a gente entender que não existem dois evangelhos. Não existe um evangelho da esquerda e um evangelho da direita. Não existe uma igreja que evangeliza, mas não quer fazer ação social, como não existe uma igreja que faz ação social, mas não se preocupa com o evangelismo. E que palavra e obras andam juntas. Que existem, então, duas dimensões. Existe uma vocação vertical para Deus. A igreja é chamada a estar no mundo em nome de quem? Do Pai. Se ela esquecer que ela está em nome do Pai, ela vira uma ONG. Qual é a diferença de uma igreja que faz ação social para uma ONG? A diferença, gente, é que uma igreja faz tudo o que ela faz em nome do Pai. Em nome de Jesus. Mas uma ONG não precisa. A ONG não é obrigada a fazer nada em nome do Pai, nem em nome de Jesus. Percebe a diferença? Vocação vertical. E a segunda vocação é a vocação horizontal. Ou seja, a igreja é chamada, como Jesus, a ser enviada, sim, ela é enviada como Jesus para estar aonde? No mundo. Não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, não para dizer que o mundo é um pré-chamas, mas a servir ao mundo como Jesus serviu, com compaixão, com amor, com serviço. Fechando, eu coloco uma última citação do John Stott. Veja como ele diz isso num outro livro chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ele diz assim: a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo a fim de adorar a Deus. E ao mesmo tempo é enviado de volta ao mundo a fim de testemunhar e servir. Estas são de fato duas das marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e para adorá-lo. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, porque a palavra apóstolo significa enviado. A igreja é apostólica, enviada ao mundo em sua missão. Nós poderíamos dizer que a igreja é convocada por Deus para ser simultaneamente santa, ou seja, diferente do mundo, e mundana. Não no sentido de assimilar os valores e padrões deste mundo, mas no sentido de renunciar ao seu pertencer a outro mundo, tornando-se, ao invés disso, total participante na vida deste mundo. A missão, e ele conclui, surge, portanto, da doutrina bíblica de que a igreja está no mundo. Se nós não formos a igreja, o povo santo e separado de Deus, nada teremos a dizer, pois estamos comprometidos. Se, por outro lado, não estivermos no mundo, profundamente envolvidos em sua vida e sofrimento, não teremos ninguém a quem servir, porque estamos isolados. Nós somos chamados para ser, ao mesmo tempo, santos e mundanos. Será que dá para entender? John Stott é muito claro, não é? Muito claro. Santos, porque somos chamados para Deus. No entanto, a nossa santidade não pode nos levar a um movimento de fuga e alienação, como fizeram muitas vezes ao longo da história da igreja aqueles hiper enclausurados monges que fugiam do contato de qualquer realidade do mundo. Ou então, do outro lado, somos também chamados a ser apostólicos, ou seja, enviados a esse mundo para cumprir a missão. Para refletir, então, eu lanço duas perguntas para vocês discutirem essa semana nos pequenos grupos. Duas perguntas. A primeira: tudo o que fazemos neste mundo, fazemos em nome de Jesus, para a glória do Pai? Primeira pergunta. Quando você sai para trabalhar de manhã, você sai porque você vai para ganhar dinheiro? Ou você sai porque você tem consciência de que está fazendo aquilo em nome do Pai? Em nome de Jesus? Quando você sai para ir para a sua faculdade, qual é a motivação?
quando você sai para ir para uma manifestação, você está lá na manifestação lutando por uma causa maravilhosa, mais condição de vida, de saúde, de transporte, mas você está lá em nome de quem? Em seu nome? Ou você está ali com a consciência clara que eu estou defendendo a causa de Deus aqui? Segunda pergunta, temos a compreensão de que, como cristãos, somos enviados ao mundo em nome de Jesus. De que maneira essa verdade nos afeta? Os nossos relacionamentos, projetos de vida, trabalho, engajamento social, etc. A Juliana, essa semana, estava no pequeno grupo lá em casa e ela lembrou uma situação que a gente viveu há uns 10 ou 12 anos atrás, sei lá, acho que até mais. A gente estava em Belo Horizonte, a gente visitou a igreja do Marcelo Alberto, presidente da MPC, e aí ele estava com um grupo de jovens lá na frente, e ele chamou, a certa altura, uns 3 ou 4 jovens e falou: pessoal, hoje nós vamos orar aqui pelos nossos missionários. Aí eu estava esperando ele falar sobre o campo, né, onde que eles trabalhavam. Então, não, eles são nossos missionários lá no colégio tal. Aí eu fiquei imaginando, tudo bem, o pessoal é missionário lá no colégio tal, mas o que eles estão lá? É alguma ONG, alguma missão, né? Jocum, sei lá, MPC. Não, eles estão estudando lá, mas é porque eles vão essa semana, tem uma semana difícil lá, trabalho, prova, então vamos orar pelos nossos missionários no colégio tal. O que eles são? Alunos. Mas na compreensão da missão, a gente entende que todos nós, quando saímos de casa, somos o quê? Enviados. Acho que foi o Spurgeon que disse que todo mundo ou é um missionário ou é um campo missionário. Ou você é um missionário ou você é um campo a ser evangelizado. É interessante essa frase, não é? Essa dimensão leva a gente a entender que quando eu saio de manhã para trabalhar, gente, eu sou missionário. E que a missão de Deus não é só chegar lá e citar as 4 leis espirituais. E entender que a missão não é simplesmente levar o cara a entender que é céu ou inferno. Não. Quando você sai para o seu trabalho, existe uma missão que é muito maior, que envolve tanto o evangelismo, proclamação verbal, mas que envolve também o quê? Engajamento. Porque a sua vida é uma expressão da sua mensagem. Então, mensagem sem vida não funciona. Vida sem mensagem também não funciona. A missão une as duas coisas. É exatamente essa união que eu vou voltar a falar na semana que vem. Eu queria conversar com vocês na semana que vem sobre a ideia da salvação. Porque aí a pergunta então é, do ponto de vista bíblico, nesse plano de governo de Deus, que a gente introduziu aqui hoje, o que é a salvação? Porque a salvação todo mundo entende. A gente quer salvar as pessoas, salvar os pecadores. Jesus veio para salvar, para redimir. Mas o que é isso? Que salvação é essa? Usando a linguagem de hoje, a gente perguntaria assim: Jesus veio para salvar o corpo ou salvar a alma? Vamos pensar nisso. Semana que vem a gente vai tocar nesse assunto. Eu queria conversar sobre a ideia que Jesus traz de salvação. De que maneira Jesus é o Salvador? A gente vai falar nisso na semana que vem, tá bom? Vamos terminar fazendo uma oração e o grupo vai vir aqui à frente, a gente vai estar cantando uma última música, tá bom? Vamos orar?